início da pesquisa aconteceu em 2007, quando um dos meus sobrinhos me mostrou uma revista que se propunha contar a história de Batatais. Ele a folheava enquanto dizia: "Ninguém fala sobre o Iambe. Tia, nunca li nada sobre ele." Eu lhe mostrei então fotos da instituição, enquanto lhe falava do lugar, das crianças e adolescentes que ali viveram, do modelo de educação que foi considerado referência no estado de São Paulo, num determinado período histórico. Diante do seu olhar curioso e incrédulo, propus que fôssemos ao local onde funcionava o Instituto e que eu não visitava há muito tempo. Consternada diante da destruição do lugar e indagada por ele sobre o que tinha acontecido lá, dei-me conta do meu distanciamento em relação a essa parte da história, que, claro, envolvia também parte do meu passado. Invadida por certa estranheza, lembrei-me de uma frase. Quando a realidade começa a parecer ficção, é hora de fazer um documentário, né? Então, durante muito tempo, escrever uma tese, um livro, enfim, algo que testemunhe, preserve e guarde a memória da história. No caso, né, de um lugar que existiu e fez diferença na vida de muitas pessoas. Ficou claro para mim a importância de recuperar a história do Iambe. Era preciso transmiti-la às futuras gerações. Lembrei-me de uma conversa em que meu pai dizia que queriam acabar com o Instituto e eu falava: "Imagine, pai, olhe o investimento, o tamanho do Instituto, o número de crianças e funcionários. O Instituto funciona como o senhor sempre quis, seu trabalho se realizou e agora o senhor diz um absurdo desses? Acho melhor afastar esses pensamentos fantasiosos." Estourado todo o teto, as janelas, estado de depredação terrível. E o pior é que ele estava certo. Depois que me formei, fui para São Paulo em 1976, não querendo mais saber de assunto ligado a menores abandonados e muito menos a infratores. Vou falar um pouquinho do Iambe. O Iambe foi fundado na década de 1940, no período da redemocratização do Brasil, que vai de 1946 a 1964. Ocupava uma área de 160 alqueires. Lá moravam 440 menores do sexo masculino, entre 7 a 18 anos. Havia 11 lares e cada um deles abrigava de 36 a 38 internos. Fora dessa área, na zona oeste da cidade, funcionava o Lar da Infância, com cerca de 120 crianças de 3 a 6 anos. Na década de 1950, vários jornais da cidade e do estado de São Paulo falam das atividades realizadas dentro e fora do Instituto. Times de futebol, atletismo, festas de Natal, missas campais, comemorações juninas, fanfarras. Os internos e os moradores da cidade participavam desses eventos, pois havia grande integração entre eles. Inclusive, o ensino primário era feito no Iambe, mas o ginasial era feito na cidade. Os internos recebiam diversas formações técnicas. Frequentavam sessões de cinema e teatro,
Inclusive, era comum passar as férias escolares em Santos. Aqui é importante salientar que não pretendemos fazer qualquer apologia em defesa desta ou de qualquer outra instituição, pois na maioria das vezes o melhor lugar para a criança e adolescente é a sua família. Mas, naquela instituição, o ambiente era organizado pelo cuidado, pela ordem e extrema disciplina. O atendimento das necessidades básicas humanas, moradia, alimentação, saúde, escola e trabalho, permitia o desenvolvimento das potencialidades dos internos, preparando-os para a vida dentro e fora da instituição. A importância do IAMB foi tamanha que, em abril de 1961, a cidade de Batatais foi escolhida para sediar o primeiro simpósio sobre a criança, que contou com a presença do governador do estado e representantes ilustres dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O Brasil passava de uma economia agrícola para a industrial. Aumentavam nos grandes centros os cortiços, as favelas e também os problemas urbanos e sociais. Os conflitos familiares abordados no simpósio lançavam o desafio de envolver toda a sociedade nessas questões. É importante ressaltar que em 1967 o menor passou a ser assunto da doutrina de segurança nacional. Nessa ocasião, o IAMB perdeu o agrícola do nome. Várias mudanças ocorreram nesse período. Por exemplo, teve início a prática de encaminhar menores infratores para institutos que cuidavam apenas de abandonados. Mesmo assim, o Instituto de Batatais conseguiu manter seus critérios de encaminhamento e características de atendimento a menores abandonados, graças ao forte vínculo com a cidade e região. A partir de 1975, que a FEBEM veio para cá, aí era UE4, Unidade Educacional 4. Então vamos entrar, a portaria se mantém como era. Aqui vamos falar com... Agora tem uma pessoa... Oi, tudo bem? Você podia explicar para a gente o que é aqui agora? Então, aqui o estado doa para o município. Estado. É isso. E estava bem abandonado. Tanto é que vocês deram uma volta, sabe que tem os lares também depredados. E o que a prefeitura está fazendo? Ela está cedendo os lares para algumas instituições da cidade, algumas ONGs e tal. Eles estão reformando e mudando para cá. Tem casa-abrigo aqui. Tinha alguns projetos aqui, mas era muito... Eu acho que era mal administrado, na verdade. Porque o pessoal não cuidava muito, sabe? As seguintes indagações tornam-se inevitáveis. O que levou à descaracterização e, finalmente, ao desmanche de um trabalho autossustentável, considerado por décadas como referência no atendimento de menores abandonados? Como compreender o apagamento da memória não só do IAMB, mas do Serviço Social de Menores no estado de São Paulo, na linha oficial da história das políticas públicas de cuidados de crianças e adolescentes? E mais,
qual a contribuição que o modelo de atendimento do IAMB pode oferecer atualmente para as práticas tão precárias desenvolvidas com crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social? Instituto Instituto